Olá pessoal, bem-vindo a todos ao Delta Economics. Para quem não me conhece, meu nome é André Amaral e hoje eu quero falar com vocês a respeito dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, né, essa invasão da Rússia na Ucrânia, os aspectos políticos, geopolíticos, né, e econômicos, mais precisamente o impacto na economia, de uma certa forma, a economia global, mas também para quem é investidor, o impacto aí na economia, né, nos ativos financeiros. Caso você goste do vídeo, né, do conteúdo, considere-se aí se inscrever no canal. E sem mais delongas, vamos lá. Bom, eu vou fazer de uma maneira mais simples e mais fácil, né, para quem quer só a parte que tange aí os ativos financeiros e tal. Eu vou ser bem breve, bem rápido, porque hoje de fato eu quero focar bastante aí no aspecto geopolítico do negócio, mas eu separei um gráfico aqui. Bom, o que, que acontece? Qual é a minha percepção do negócio, né? É, com essa guerra que se desenha, com todo o desenrolar lá na frente, ou possível desfecho, né? O que, que a gente tem que analisar? Bom, geralmente durante uma guerra, né, ou até mesmo uma pré-guerra, a tendência aí é que a atividade econômica diminua, né? E isso faz com que as empresas diminuam a sua lucratividade, distribuam menos dividendos e, consequentemente, tenham o seu valor diminuído, né? Então, os investidores geralmente eles acabam migrando aí desses ativos mais líquidos, né, esses ativos de bolsa, para ativos de renda fixa. Há um outro aspecto interessante também, que é a questão da inflação, né? Então, como esses conflitos geralmente tendem a inflacionar o preço das commodities, como a gente pode ver aqui no caso, o petróleo e o preço do milho, né, que são aí, no caso, o milho, né, um produto aí cada vez mais utilizado aí, em alimentos, então isso tende a impactar, claro, para o consumidor final o preço do alimento, não o bastante. O petróleo também tem subido bastante, né? Hoje ele passou aí do $100 o barril, e ambos aí dos últimos 6 meses, como a gente pode ver, né? Não só o milho também como o petróleo tem subido bastante, e isso, claro, tende a impactar no bolso do investidor. Então, para o investidor que está no Brasil, se você já imaginou uma gasolina alta, isso talvez deva piorar, né? É claro que a questão aí dos conflitos e tal, né? E como a taxa de juros no Brasil está bastante alta, isso tende a atrair aí o capital especulativo estrangeiro, né? Então o dólar tende a migrar para o Brasil, e isso tende a diminuir, pelo menos no curto prazo, o valor da moeda em relação ao real, né? Então o real, o dólar tende a desvalorizar um pouquinho em relação ao real, mas eu sinceramente não acredito que isso dure muito tempo, até porque a gente não sabe qual vai ser o movimento do Federal Reserve. Então, se o Federal Reserve subir o prêmio de risco nos Estados Unidos e o Brasil e o Banco Central não fizer nada, embora a expectativa seja de mais um aumento na taxa de juros, então é possível que o dólar volte a subir, né? Então, ativos agora como ouro, né, e outras commodities tende aí a ser ativos que possivelmente vão se valorizar. E é importante também que agora o investidor saiba analisar com clareza e cautela os seus investimentos, aí, principalmente os ativos de renda fixa, aí, ainda mais no Brasil, que oferecem aí hoje no momento até boas oportunidades. Bom, em relação a ativos financeiros, era basicamente isso que eu queria falar, e agora eu gostaria de migrar para o aspecto geopolítico do negócio. Então, claro, aqui vai ter bastante, claro, muitos fatos, né? E muita coisa também é a minha percepção de como esse cenário vem se desenhando, e o que esperar daqui para frente. E aí esse vídeo é até um pouco mais triste, melancólico, né? Porque realmente esse desde a Segunda Guerra Mundial, no meu caso, que eu moro aqui na Europa, no caso aqui na Inglaterra, eu enxergo isso como algo, a maior ameaça desde a Segunda Guerra Mundial que a União Europeia sofre, né? E, claro, houve já respostas mais duras aí do Boris Johnson, que foi uma resposta é, à altura,
eu acho que eu teria também feito a mesma coisa. E claro, ele não descartou também uma possível resposta eventualmente bélica também, né? Não apenas sanções contra a Rússia, né? Congelando ativos financeiros e penalizando bancos também, que porventura iriam financiar aí essa invasão russa na Ucrânia. Bom, então vamos lá. Eu separei alguns pontos aqui interessantes para a gente analisar, que eu acho que vai clarear a nossa situação aqui do contexto geopolítico, né? Bom, eu tenho aqui o mapa, né? Aqui com a Europa Ocidental, mas aqui a Europa Oriental. E aqui a gente tem a Rússia, né? Você pode perceber onde está localizado Moscou, né? E batendo o olho no mapa, a gente já consegue perceber a importância da Ucrânia para a Rússia, né? Por vários aspectos. O primeiro é que a problemática inteira se desenhou porque a Ucrânia estaria aí prestes a entrar na OTAN, né? E eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas o que a gente precisa saber agora é que a Ucrânia é um ponto muito estratégico para a Rússia, porque não só porque ela faz a fronteira, mas porque esses outros países que estão aqui, exceto aqui Belarus, já fazem parte da OTAN, né? E isso, claro, representa uma ameaça pro Putin, né? Para a Rússia, porque o país líder, né, que lidera a OTAN é os Estados Unidos, e os Estados Unidos teria então condições de ter bases militares nesses países, né? E como a gente pode perceber, a Ucrânia faz uma fronteira ampla, né? Com a Rússia e está bem próximo de Moscou, o que facilitaria de repente para um ataque americano a Moscou muito mais fácil, dado que agora ele teria uma base muito mais próxima de Moscou. Até o próprio Vladimir Putin recentemente fez esse exercício de reflexão, né, para que o presidente Biden fizesse também, que é como que ele sentir, como o Biden se sentiria se o Putin instalasse uma base militar no México, né, que ficasse um tanto quanto próximo ali dos Estados Unidos, que certamente deixaria ele desconfortável também. Então, bom, esse é o primeiro aspecto. Os outros, claro, como eu já mencionei, é a questão dos outros países que fazem fronteira com a Rússia já fazerem parte da OTAN. Mas para quem é mais novo ou para quem pulou as aulas de história aí, vamos entender direitinho o que é, no caso, né, a OTAN, o seu propósito e tudo, né? Bom, a OTAN ela foi criada em 1949, né? O seu líder ali é os Estados Unidos, e ela é uma aliança militar ali entre os países da América do Norte, né, e da Europa. E o objetivo inicial, depois com a sua criação, era basicamente parar a expansão do comunismo ali na Europa Ocidental, né? Então o objetivo principal era combater ali a expansão do comunismo da União Soviética para a Europa Ocidental. E claro que a União Soviética respondeu com um approach parecido, né? Que foi ali o Pacto de Varsóvia, né? Que eles fizeram em 1955, mas que na verdade não vingou. Sobretudo depois da queda do Muro de Berlim. Muitos desses países que já faziam parte do Pacto de Varsóvia migraram para a OTAN. E o que é interessante, para esses países, vamos colocar assim, os países menores, é muito interessante fazer parte da OTAN, porque significa que você não precisa militarizar muito o seu país, dado que um ataque a um país que pertence à OTAN é um ataque a todos. Isso está no artigo 5º, né, da Constituição lá, que rege a OTAN. Então imagina só, por exemplo, os Estados Unidos é um país militarmente enorme, e a gente tem ali países como, por exemplo, a Látvia, que é um país pequeno, e que se caso ele fosse atacado, então você teria o quê? Você teria, na teoria, de acordo com esse artigo 5º, todos os países que pertencem à OTAN também sendo atacados, né? E isso, claro, abriria a prerrogativa da Látvia exigir ali uma resposta bélica desses países que pertencem à OTAN. Então, de certa forma, é uma proteção que esses países menores têm
dos outros países com uma potência bélica muito maior, que é o caso dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido também, né? Então, isso é algo interessante. E pegar mais um ponto aqui que eu achei que vale a pena a gente mencionar, claro, é a questão logística da coisa, né? Então, quando a gente olha o mapa aqui, e a gente pega aqui a Rússia, Moscou, ou se você olhar de uma maneira mais ampla, toda essa parte aqui da Sibéria, tudo, o que a gente pode perceber? Que aquela parte, no caso aqui, o Black Sea, que seria o Mar Negro, é em relação à logística, é algo fundamental para a Rússia, porque ela é a porta, se a gente pode perceber aqui, ó, da Rússia, né, pro mundo, né, pro mundo marítimo aqui, ó. Claro que você teria esse lado, mas que está isolado de absolutamente tudo. E por esse lado aqui de cima também, não só pelo fato de ser composto ali por geleiras e tudo, mas ele está cercado por países também aqui que também pertencem à OTAN, né? Então isso, claro, dificultaria numa possível guerra, você teria essa parte aqui basicamente fechada por países que pertencem já à OTAN. Não bastante, dessa forma, que acho que no pensamento do Putin coloca a Rússia em risco, é justamente isso também. Se ele perdesse aqui essa região que é a Crimeia, onde está a minha lupinha aqui, eu não sei se ficou muito claro para vocês visualizarem que hoje está ocupada pela Rússia, se eles perdessem essa região, deixaria a Rússia muito vulnerável em questão logística também. Hoje, o transporte, né, mais eficiente, né, no caso até mais barato, claro, o navio, né? Então, dessa maneira aqui, a Rússia tem a liberdade total de exportar, importar e fazer negócio com todos esses países aqui da União Europeia. Entretanto, se a Rússia entrasse para a OTAN, e nós teríamos aqui a Turquia, que já faz parte da OTAN, eu até posso abrir aqui os países que já fazem parte da OTAN, em um possível conflito, o que a gente teria aqui? Nós teríamos aqui a Ucrânia e a Turquia fechando esse canal e inviabilizando por completo qualquer tipo de resposta bélica marítima da Rússia. E isso coloca, de fato, o Putin numa situação bastante vulnerável. Se olharmos aqui os países que fazem parte da OTAN, então nós temos Albânia, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Iceland, Itália, Látvia, Lituânia, Luxemburgo, Montenegro, Holanda, Macedônia do Norte, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Turquia, que eu mencionei agora há pouco, Reino Unido e Estados Unidos. Então, se a gente voltar aqui, ó, Bulgária também faz parte da OTAN, ou seja, ficaria muito fácil para a OTAN fechar o Mar Negro e inviabilizar qualquer tipo de comércio com a Rússia, e não só isso, né? Até na questão de um conflito também, na parte marítima, esses países europeus teriam um pouco mais de tranquilidade, uma vez que a Rússia teria muita dificuldade de passar por esse canal. Lembrando, a Grécia também faz parte da OTAN, então dificultaria de fato muito a situação do Putin. Então ele entende que, claro, a Ucrânia entrando na OTAN seria uma grande ameaça para a Rússia, né, na visão dele. Outro ponto que a gente tem que a gente não pode desconsiderar é esse grande player que está aqui, que é a China, né? Então a China ela tem o maior exército do mundo, né? Claro que a gente pode discutir a questão de tecnologia, né? Claro que só número de soldados não é o suficiente, e aí eu confesso, não sei se em termos tecnológicos e de aparelho militar mesmo, que hoje um possível conflito, claro, seria algo complexo, não só porque hoje o confronto mudou, né? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a gente tinha muito confronto de exército mesmo, né? De soldados trocando ali bala mesmo, né? Mas hoje a questão mudou. Hoje são ataques aéreos, né? Muitos mísseis e tal, e que envolve uma parte um pouco mais
de tecnologia e um pouco menos parte operacional humana, né? E aí, claro, eu não sei qual seria a robustez do exército chinês em relação, por exemplo, ao Reino Unido e aos Estados Unidos, por exemplo, né, que são países assim que gastam bastante com o seu militar. Agora, claro, a postura que a China tem adotado até então é pacífica, né? Eles sempre exigem ali, pediram, no caso, uma solução pacífica para a situação, mas a China também já adotou uma postura agressiva com a expansão da OTAN aqui não só na União Europeia, mas pelo mundo também, que a China entende que também poderia ser uma ameaça para eles. Daqui para frente, qual vai ser a postura da China em relação aos outros países, ou se a China, de repente, vai dar algum tipo de apoio para o Putin, cenas para os próximos capítulos, né? Mas, de fato, esse ataque do Putin à Ucrânia, né? Que no início eram só aquelas partes que eram dominadas ali por grupos revolucionários ali, né? Que não concordam com aquele território pertencendo à Ucrânia, hoje já expandiu, e ele já ataca Kiev e que provavelmente irá atacar toda a Rússia. E a preocupação, claro, da União Europeia e sobretudo do Reino Unido, que foi exatamente o que o Boris Johnson mencionou hoje, que nós não sabemos se esse ataque para por aí. Então imagina países como Estônia, Látvia, Lituânia, que foram países que pertenceram à União Soviética, e que, claro, obviamente não existe mais, mas certamente há um sentimento de apreensão. Será que ele para aqui ou ele segue? Então, enquanto antes for uma resposta, a gente não sabe, mas melhor tende a ser ali para o comportamento do Putin em considerar ali, de repente, em retrair tirar o seu exército, ou se ele vai fazer como fez o Hitler também, né? Que começou tomando ali Polônia e depois partiu para tomar a França e saiu tomando a Europa quase toda, ou se fica nisso, ou se vai ser como fez Napoleão também, que tomou a Europa inteira. Então, são situações que a gente não sabe ainda qual será o desfecho, mas que gera certamente uma apreensão em todos os países europeus, claro, né? E todos aqueles países que pertencem à OTAN, mas, sem dúvida, gera uma preocupação para todo mundo, né? Em relação à postura do Brasil, é complicado falar hoje, dado um país extremamente polarizado, né? Em que qualquer tipo de postura ou opinião que você adote, você já é crucificado, né? O presidente Bolsonaro ele tem, embora ele tenha ido na Rússia e tenha sido, pelo menos na minha opinião, bastante infeliz não só ao ter ido lá, mas a ter dado apoio, né, ao Putin verbal. Eu acho que até que ele não quis dizer que seria apoio militar, ou eu acho que o sentido que ele quis dar, mas que não foi entendido dessa forma, foi que ele se solidarizava com a população e com a situação, né, com o sentimento dele, mas que ele não concordaria com uma invasão. Pelo menos essa é a percepção que eu tive. Mas ele foi infeliz na declaração. Certamente os Estados Unidos, claro, não entendeu dessa forma também, cobrou uma postura mais dura, e seria a postura que eu também teria adotado, né, de não aceitar essa invasão. Mas, claro, o Brasil, por histórico, já assume um histórico de neutralidade, mas não tanta neutralidade assim, que infelizmente poucos sabem, porque pouco é ensinado nas nossas escolas, mas o Brasil não foi neutro na Segunda Guerra Mundial, enviou soldados, nossos pracinhas que tiveram lá. Para quem não sabe, há bastante vídeos aí sobre a Batalha de Monte Castelo,
e que o Brasil teve uma participação muito importante, tomando, né, Monte Castelo da Itália fascista, né, e conseguindo aí uma vitória importante pro Ocidente, né, e que foi um golpe forte ali, não só na Itália de Mussolini, mas também para a Alemanha do Hitler. Mas isso aí é coisa que você pode pesquisar depois, assistir com mais calma. Era só a visão que eu queria dar em relação ao desfecho, né? Minha percepção é que infelizmente a gente vai enfrentar aí, espero bastante estar errado, mas eu acho que tem tudo para, infelizmente, a gente ter um desfecho aí um pouco mais trágico. Não acho que o Putin vai ficar ali só na Ucrânia. Eu acho que ele nunca aceitou, né, a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética, e eu acho que, pelo menos na minha percepção, acho que ele enxerga um potencial para fazer isso agora. Por que ele não fez isso antes? A Rússia não tinha a situação econômica que ela tem hoje. Claro que ela não é a maior potência, como talvez ele esperava, mas ela conseguiu bastante reserva internacional, e hoje ela aguenta muito mais sanções econômicas, né, que talvez desse bastante fôlego para ele avançar aí nessa busca pelo Ocidente, né, e conseguir não só a Ucrânia, mas outros países. Na verdade, a Ucrânia, no meu ponto de vista, era só um pretexto, né, que ele queria para iniciar aí talvez uma invasão, não só na Ucrânia, mas em outros países europeus, como por exemplo Estônia, Látvia, Lituânia e talvez até Belarus e quem sabe Polônia, assim como todo ditador já teve isso em mente, né, como Hitler, por exemplo. Talvez seja o plano dele. Espero estar errado, espero que, caso isso se desenhe mais uma vez, que o lado do bem, né, que o Ocidente consiga mais uma vez aí transcender e nos dar aí de novo a liberdade que muitos tiranos tentam tirar, né? Bom, pessoal, é isso aí. Caso você tenha gostado do vídeo, um pouquinho aí de história, um pouquinho de geopolítica, considere se inscrever no canal. Mas por agora é isso aí. Caso você tenha gostado do vídeo, deixa o like. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.